Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O presidente interino Michel Temer pediu que seja retirada a urgência constitucional do projeto que extingue os autos de resistência. A proposta foi enviada pela presidente afastada Dilma Rousseff em abril, com o pedido de urgência, que faz com que o Congresso seja obrigado a votá-lo em 45 dias. Caso não seja votado o projeto, tranca a pauta, impedindo outras votações. O auto de resistência é a forma como são registradas as mortes cometidas por policiais nos casos em que há resistência da vítima. Isso permite que a ocorrência seja arquivada sem investigação. A medida foi polêmica e o Câmara Debate trouxe os deputados Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo, e Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, para discuti-la. Deputado, qual a sua opinião sobre o auto de resistência e essa proposta que há muito tempo já é analisada aqui no Congresso de retirada dos autos de resistência, que para que isso não seja possível ser registrado automaticamente, que todos os casos de mortes em ação policial sejam investigados? Em primeiro lugar, quero agradecer à imprensa da Câmara, cumprimentar o amigo Orlando Silva, deputado federal do PCdoB de São Paulo. Nós temos aí alguns equívocos que são apresentados e que não correspondem à realidade. Em primeiro lugar, ocorrência em que tenha a participação de agentes públicos, de policiais, que gere lesão ou resultado morte, eles não são sumariamente arquivados, não. O auto de resistência, ele está previsto já no Código de Processo Penal em 41. Ele é um processo mais célere, sumário, como o flagrante delito é um processo sumário. O encaminhamento quanto à apuração desse inquérito, o auto de resistência é a capa do inquérito. Então, essa mobilização toda que se fez e que se passa muitas vezes para a opinião pública, como se o auto de resistência fosse um salvo-conduto para o policial, para um agente público, não ter uma apuração sobre as suas condutas, ele não é verdadeiro. Mesmo nós tivemos um projeto que foi encabeçado pelo Paulo Teixeira, posteriormente, em abril, foi mandado esse 5124 pela presidência, e muito mais com um mote de dizer, olha, nós precisamos diminuir a agressividade da força policial brasileira, e que o auto de resistência seria esse salvo-conduto. Não é, de forma nenhuma. Investigado, deputado? Como? É investigado o caso? É investigado. A questão, olha, de preservação do local, o artigo 6º do Código do Processo Penal, ele estabelece preservação do local, perícia, o cotejamento de provas testemunhais, o fechamento dessa apuração e o encaminhamento para o Ministério Público e para a Justiça. Fica parecendo que quando um policial ele se envolve numa ocorrência, simplesmente o comando da sua estrutura faria o registro, que seria um auto de resistência, e se arquiva, como você disse na chamada para a entrevista. E isso não é verdadeiro. Até porque isso é encaminhado, é um inquérito que ele é, sim, encaminhado ao Ministério Público. E a Justiça vai fazer a avaliação, sim, se vai ser objeto de um processo ou se não vai ser oferecida a denúncia contra aqueles que estão sendo envolvidos. Então, muitas vezes se fala, olha, o auto de resistência, se criou esse mantra, e ele não se aplica em nenhum momento. Se nós tivermos em algum estado ou algum órgão público de segurança pública que não esteja fazendo exatamente o que manda o Código de Processo Penal, está agindo de forma equivocada. O Ministério Público e a Justiça, que tem
a obrigação constitucional, um de fiscal da lei e o outro da apuração da justiça, tem que rever os seus procedimentos, mas a grande esmagadora maioria do país, a figura do auto de resistência, ele em nada é um salvo-conduto. Eu digo para você, por exemplo, em relação ao estado de São Paulo, que eu conheço mais, faz 38 anos que eu entrei na Força Policial Militar em São Paulo, e não tem essa questão, olha, o sujeito, porque ele praticou um ato em uma ocorrência policial, a forma de apuração, ela vai ser mais benevolente ou vai se dar um salvo-conduto ou se minimizar qualquer situação em relação ao policial. Deputado Orlando Silva. Uma longa resposta do meu amigo Major Olímpio. Um prazer encontrá-lo uma vez mais, deputado, um prazer participar dessa conversa com vocês. Primeiro, eu considero que a retirada da urgência constitucional da tramitação do projeto que fala sobre fim de auto de resistência revela uma falta de compromisso do governo interino com os direitos humanos. Essa é uma reivindicação histórica dos movimentos de direitos humanos. Demorou para a presidência da República, a presidenta Dilma, encaminhar a urgência constitucional, o projeto, de modo que nós tratássemos dessa matéria. A retirada por parte do presidente interino revela que é um governo que não tem nenhum compromisso com respeito a um tema que é tão sensível para a pauta de direitos humanos. Segundo, eu considero que é chegada a hora da Câmara dos Deputados, depois de anos examinando essa matéria, votar. Porque toda a formulação feita pelo meu colega Major Olímpio, em tese, é justa. Em tese, é precisa. Mas na prática, não é o que acontece. Na prática, os autos de resistência são utilizados para ocultar abusos praticados por policiais no Brasil. E eu sempre chamo a atenção de que os policiais são trabalhadores. Na sua grande maioria, são pessoas dedicadas ao serviço público. São pessoas dedicadas a bem atender a sociedade. Na sua grande maioria, são pessoas profissionais que contribuem muito além mesmo das suas funções específicas, sempre servindo ao interesse público, deputado. Mas, infelizmente, você tem nas corporações policiais maus policiais. E são esses que são responsáveis por violações. O Brasil tem um índice elevadíssimo de vítimas fatais em função de confrontos com a polícia ou de ações policiais. E você tem que ter a lei, o império da lei. Você tem que ter o devido processo. Você tem que ter, se um sujeito, um cidadão cometeu alguma infração, ele tem que ser levado à justiça. E a justiça é que deve puni-lo, à luz da lei, que é estabelecido democraticamente pela sociedade. Não pode se fazer justiça com as próprias mãos. E o que o auto de resistência oculta é o justiçamento que acontece muitas vezes nas periferias do Brasil. Basta ver as taxas de homicídios de jovens, quase sempre negros e pobres, que acontecem, e casos que não são esclarecidos. E não são esclarecidos quase sempre porque ficam ocultos a partir do registro de autos de resistência. Por isso que o deputado Major Olímpio fala sobre o Código de Processo Penal e sobre a conduta necessária do Ministério Público, do Poder Judiciário, em tese, está correto. É o que está previsto na lei. Eu quero dar aqui o meu testemunho de que as forças policiais, na sua maioria, atendem à necessidade da sociedade brasileira. Mas é da vida, está explícito pelos índices de assassinatos de jovens na periferia, sobretudo, jovens, negros e pobres, de que o auto de resistência se transformou no instrumento de proteção para os maus policiais. É contra isso que nós nos levantamos e é por isso que defendemos o seu fim. Mas, infelizmente, o presidente interino, não tendo compromisso com os direitos humanos, nem com a juventude pobre do Brasil, vai permitir que se perpetue práticas que são abomináveis e que expõem o Brasil no plano internacional. Pois é, deputado Major Olímpio, tanto a CPI dos assassinatos de jovens do Senado, quanto a CPI de assassinatos de jovens negros,
aqui da Câmara dos Deputados recomendou o fim do auto de resistência. Por que o senhor acha, como disse o deputado Orlando Silva, que os movimentos de direitos humanos são pelo fim desse instrumento judicial? Até por não conhecer de fato o conteúdo da lei. Eu participei também, né? Eu fui membro da CPI, quis participar efetivamente. Nós temos uma preocupação muito grande em relação aos direitos humanos, sim. Ocorre que nós temos um país extremamente violento, é o lugar do mundo onde mais se mata policiais também. Dados de 2014, 490 policiais foram executados em serviço no Brasil. Então, a cada 16 horas se mata um policial no Brasil. Essa violência que ela existe, sim, e exatamente porque é necessário um aperfeiçoamento da legislação. Na minha visão, a lei é extremamente tolerante com o crime e com o criminoso. E eu vou dizer, nós fazemos uma depuração permanente em relação aos quadros da força policial. Essa questão de pessoas executadas e não pela força policial, e sim pelo descaso do Estado como um todo, a nossa estrutura de segurança pública, ela está completamente falida no nosso país. De cada 100 registros criminais que se faz no nosso país, apenas 8 se tornam inquéritos. E a nossa taxa de elucidação de crimes de autoria desconhecida é de 2%. Nós somos campeões mundiais de incompetência na elucidação de crimes de autoria desconhecida. Então, a morte de pessoas, e principalmente na periferia menos assistida, que são abandonadas, chacinadas, etc., que acaba ficando sem apuração, não dá para fazer uma ilação que a responsabilidade ou a autoria seria de integrantes da força policial. Isso não é por acaso, me permita, deputado Major Olímpio. É evidente que no Brasil há um fenômeno gravíssimo, que é a existência de organizações criminosas que ocupam territórios. Isso é muito grave. E eles respondem por parte da violência que existe na sociedade brasileira. Mas é inescapável que o não esclarecimento de crimes tem a ver com a ocultação de agentes públicos que agem de modo inadequado. Eu considero, Major Olímpio, que se nós não olharmos de frente para essas dificuldades, nós seremos incapazes de superar esse quadro trágico para forças policiais também. Mas nós falamos de dezenas de milhares. Os Estados Unidos, que tem uma população maior do que a do Brasil, a liberação é total para a compra de armas de fogo, se mata menos gente do que no Brasil. Portanto, eu considero que não por acaso é baixo o nível de resolutividade das investigações. É porque há uma ação deliberada para ocultar erros de forças policiais. E democracia, eu lembro, é o império da lei, em todos os planos, inclusive da lei penal. O erro, deputado, dizer que o direito penal brasileiro é tolerante com o crime. Não é tolerante. É tipificado as várias condutas inadequadas, o judiciário é rigoroso, o que existe é o direito de defesa, que é típico de um país democrático. Nós temos que romper com a auto de resistência para acabar a ocultação de ação de maus policiais. Insisto, porque reconheço que a maior parte das corporações são formadas por gente de bem, que atua para defender o interesse público. Bom, deputado, eu vou pedir para o senhor segurar um minutinho, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre a retirada de urgência da votação do projeto que extingue os autos de resistência com os deputados Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo. Deputado Orlando Silva, o deputado Major Olímpio se referiu à questão do assassinato dos policiais. O senhor não acha que a retirada do auto de resistência pode deixar o policial mais inibido na ação? Quer dizer, ele se sentia ameaçado de sofrer um processo, se acaso ele, enfim, no meio de um tiroteio matar alguém? Olha, eu sou contra o auto de resistência, defendo que ele seja proibido, mas
tenho consciência de que não é apenas uma lei que põe a fim ao auto de resistência que vai dar solução para um problema gravíssimo que é a tensão social e a violência e o crime que existe no Brasil. Eu considero que os policiais, inclusive, devem ser mais valorizados, mais respeitados. Nós temos que acabar com essa história de policial fazendo bico. O policial fica exposto. Muitas vezes, os policiais são atingidos trabalhando, porque ele precisa sustentar a família dele. Recebe um salário aquém do mínimo para uma função tão importante como a atividade que ele desenvolve na área de segurança pública. E creio que essa é uma medida concreta que nós temos que tratar, a valorização dos policiais. Nós temos que discutir o auto de resistência, mas discutir também a preparação dos policiais. Porque se você não tem uma formação, e infelizmente ainda hoje nas academias de polícia, não se valoriza o tratamento de direitos humanos, por exemplo, você tem muitos limites na formação dos policiais e isso repercute na conduta daquela pessoa. Então estou dando 2 exemplos assim, a valorização profissional, que inclui salário, inclui condições adequadas para a sua atividade, de equipamento, né? De instrumentos para que ele possa desenvolver a sua atividade, de um lado. E de outro lado, a boa preparação, a boa formação desses homens e mulheres que atuam no campo da segurança, são medidas assim, que além, é claro, de direitos que se tem que garantir para que nós não exponhamos, sobretudo o jovem, que me preocupa muito, a criminalidade, eu creio que nós temos que pensar globalmente em medidas para garantir a segurança. A auto de resistência é uma peça legislativa que pode contribuir, mas é necessário um conjunto de medidas. Nós temos que, inclusive, alargar mais as responsabilidades no campo da segurança pública. Eu falei para o prefeito da minha cidade, Fernando Haddad, outro dia, iluminar uma cidade é uma medida mais importante para a segurança pública do que parece. Quem vai fazer é a cidade. A União tem um papel supletivo, porque não pode ser só o governo do Estado. Essa é uma preocupação central da população. E todos os governos deveriam se unir para garantir segurança pública para o nosso povo. Deputado Major Olímpio, o senhor acha que o policial ele precisa de algumas prerrogativas para conseguir atuar tranquilamente? Ele precisa, mas no caso do auto-resistência não é nenhuma prerrogativa e ele não se aplica, o auto-resistência, somente ao policial. Eu vou dar alguns exemplos. O indivíduo entrou armado para agredir a Ana Hickman num hotel em Minas Gerais. O segurança dela, o parente lá, acabou reagindo a essa agressão e matou o marginal. Não fosse feito o auto de resistência, quando houve a resistência de um terceiro, deveria ser preso a Ana Hickman e ele. Não é só o que se quer fazer nisso aí, é em todas as situações que o policial estiver envolvido, ele tem um entreveiro defendendo pessoas numa ocorrência com reféns, ele tem, pelo que quer se fazer, ele tem que ser preso, custodiado, para depois de alguns dias a justiça liberá-lo ou não. E o que ficou previsto em 1941, e isso é uma avaliação das situações extraordinárias e que não se atém só aos agentes públicos. É que se pegou esse mantra de dizer, olha, é pro policial, é pro policial. Né? A situação de uma mulher também foi notícia há bem pouco tempo. Ela foi estuprada e de repente conseguiu tirar uma faca do estuprador e acabou golpeando e matou o sujeito. Se você não faz o auto, ela teria que ficar presa. Então não é só ao policial. Nós temos alguns equívocos, foram colocados nisso. Porque isso está previsto no Código... Pois é o que eu estou dizendo. Isso está previsto em 1941. Muitas vezes se diz como um mantra ideológico, olha, o auto e resistência é uma coisa da ditadura. Não, é de 41. Isso que você disse agora está perfeito. Por isso que quando a gente pega e vai se debruçar em cima dos projetos que tem, seja o 4471, que era de autoria parlamentar, e posteriormente esse 5124, você vai dizer, mas isso já tem. Mas a previsão, deputado, me permita, a previsão deve servir para uma situação específica. O deputado Major Olímpio, muito esperto, resgatou 2 casos concretos que são específicos e que ilustram o que ele disse. E que são pessoas comuns. O problema é quando o Estado, através de força policial, age e age numa escala relevante. Não é um caso hoje, outro caso amanhã. O problema passa a existir não pela previsão legal, como eu disse no começo.
reconhecer essa possibilidade na lei tinha um objetivo. Em tese, não é um problema. O problema é quando há prática sucessiva por parte de agentes públicos e há o uso do auto de resistência para ocultar a ação desses agentes públicos, desses policiais. Portanto, o nosso problema não é apenas ter a previsão legal, é como isso se materializa no cotidiano das pessoas, que é não esclarecer casos, que é prática de justiça, até prática de crimes por parte do Estado. Que um policial comete um delito, é o Estado praticando um crime contra a sociedade. Mas se não retira a urgência para se discutir melhor, o que nós íamos votar é justamente botando a Ana Hickman na cadeia, a estuprada na cadeia. Mas estamos discutindo há anos essa matéria. Sim. Anos. O senhor chegou agora, eu cheguei agora. Pois é. Mas a Câmara debate há Mas o senhor anos. está dizendo é que, se acar o auto de resistência, a legítima defesa está... Não. Então, Apenas é que o seguinte, todo mundo vai ser, por mais evidente que sejam as circunstâncias, são presas em flagrante, ficam presas custodiadas, e só lá na frente a justiça vai relaxar essa prisão ou não. É exatamente isso que tem esses dois projetos de cunho. E que não se aplicam só aos policiais. Em nenhum momento está falando é só aos agentes públicos. É mais, não dá para a gente misturar as coisas e dizer, olha, os casos não apurados em relação a mortes, principalmente de jovens negros na periferia, está afeto ao auto de resistência. Mas nós estamos dizendo que há um registro de um auto. E nós estamos dizendo que o auto de resistência é a capa de um inquérito, meu Deus do céu. Não se faz uma auto de resistência dizendo, olha, tá bom aqui, foi a polícia que atirou então, o sujeito está morto, arquivo, o comandante arquivo, o delegado de polícia. De jeito nenhum. Isso. O sujeito ofereceu resistência e por isso justifica a ação do policial. Mas não o é. inquérito pode ter meia dúzia de Mas páginas. não é a polícia, verdade, não. E os laudos? E o artigo 6º? A exclusão do auto implica que todas as pessoas que estiverem envolvidas em atos de legítima defesa vão ter que ser presas em É flagrante? evidente que não. Mas está escrito? É evidente que a legítima defesa é um pressuposto, um tipo previsto no Código Penal. Isso é mais do que evidente. O deputado Major Olímpio sabe que não haverá exclusão da legítima defesa. É óbvio que não. Agora, o fato, Major Olímpio, é que nós temos que valorizar a vida. O senhor fala, se alguém vai cometer um determinado ato que dá fim à vida de uma pessoa, vai ser custodiada, deveria, porque é muito grave. Retirar a vida de uma pessoa deve ser algo que nos deixa indignados. No Brasil, não, mas não pode. O senhor está dando exemplo. A lei. Uma mulher estuprada é uma violência brutal, Sim. mas não dá direito. A velhinha que reagiu não dá dentro de direito. casa. O senhor vai permitir que eu fale, eu vou concluir meu raciocínio. Não dá direito de ninguém fazer justiça com as próprias mãos. Tem que ter o devido processo legal. Se alguém tira a vida de alguém, ela deve ser processada, ela deve ser detida, ela deve ser julgada e ela deve ser punida. E a vítima fica presa. Não, a vítima dizendo a lei. vai ser inocentada se houver justificativa por ato que ela praticou. Isso é muito grave. O que o deputado está falando aqui é revelador do ambiente que o Brasil vive hoje. É um ambiente de intolerância. Aqui, se deixar, vai ser olho por olho, dente por dente. E não é assim. Isso é contra a civilização, isso é barbárie. O que tem que valer é a lei. A lei no Brasil está sendo manipulada para ocultar a ação da polícia, que atinge jovem na periferia. É assim, e os números são escandalosos. O Brasil tem números de guerra, de país em guerra. Como pode um país como o Brasil ter 50 mil pessoas que num ano morrem? 60. Imagina, isso é um número brutal. São assassinadas, né? São assassinadas. Não é morte natural. E eu estou excluindo morte no trânsito, que é outra forma de violência. Então eu considero que esse debate ele é oportuno. O projeto do deputado Paulo Teixeira foi muito importante. A urgência constitucional era correta e eu topava até perder no plenário. O deputado Major Olímpio poderia convencer seus colegas. Eu poderia convencer os meus colegas. Eu só queria que nós tivéssemos a oportunidade de votar e pôr fim a esse instrumento de violação dos direitos humanos e de prêmio aos maus policiais. A gente tem muito pouco tempo, mas eu queria só abordar uma questão também da proposta, que é a questão de modificação da cena do crime. Em geral, se questiona o procedimento da Polícia Militar com relação à cena do crime, e não no sentido só de ocultação, mas de falta de preparo técnico para preservar o ambiente.
Como é que o senhor vê essa questão em 1 minuto, por favor, Olha, deputado? O artigo 6º do Código de Processo Penal, ele é de 1941, gente. Ele estabelece lá a preservação do local de crime. Se alguém alterar o local de crime, não é um policial, civil, militar, qualquer cidadão, está incorrendo em crime. Em nenhum momento nisso, quando se fala no reforço de nós estamos legislando em cima da lei. O que, me permitam, mas esses 2 projetos, eles estavam fazendo em relação à preservação do local, é dizer exatamente que se preserva o local de crime. Isso já foi escrito em 1941. Né? Não tem meia dúzia de dias. Não está se inventando a roda. Mas é uma queixa frequente, né, deputado? Oi? Inclusive, é uma queixa frequente, inclusive, da perícia. Olha, uma coisa você tem que fazer. Ele falou uma coisa fundamental, a preservação da vida. Eu tenho pessoas vitimadas. Por exemplo, ele trocou tiro com a polícia dentro do automóvel, ele está lá baleado. Não é a polícia. Hoje você tem protocolos para ser o SAMU, para ser o resgate do Corpo de Bombeiros. Eu tiro o cara de lá para tentar salvá-lo, ou eu deixo lá para que daqui a algumas horas possa chegar alguém da perícia. Você parte de um pressuposto que todo mundo ou morre instantaneamente ou vai ficar agonizando por muito tempo. Deputado Olha, Orlando Silva. A minha impressão é que esse é um tema relativo à preparação das forças policiais. Porque eu quero crer que, se forem melhor preparados, os policiais serão mais cuidadosos com essa matéria, que é muito importante, a manutenção da cena do crime para a instrução do devido processo legal. Então eu quero crer que é muito importante que se preparem melhor os policiais, que ganhem a consciência deles quanto à necessidade de tomar esses cuidados nos procedimentos. Eu caminho na periferia de São Paulo em particular, nas quebradas, como o pessoal fala. Tão grave quanto mexer com a cena do crime é a intimidação que muitas vezes a polícia faz para que a sociedade não denuncie esses abusos. Portanto, que fim de autoresistência também é uma forma de estimular a sociedade a falar, a se manifestar, para que nós possamos punir os maus policiais, garantir a ordem pública respeitando os direitos humanos. Muito obrigada, deputado Orlando Silva. Muito obrigada, deputado agradeço. Major Olímpio. O Câmara Debate termina aqui. Se você quiser rever este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/TV. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.